Olá, estamos chegando para fazer a série Lives 8M. Que legal! Todas as quintas de março, ao meio-dia, estarei aqui com uma convidada de negócio sobre a ótica da palavra, da escrita, um pouco da sua história. Hoje, o tema inicial seria a escrita possível com a Carol Araújo, mas infelizmente a pandemia impactou a família dela, ela está com o marido hospitalizado, na família da Carol, e assim que possível a gente marca esse encontro. Então, para estarmos presentes aqui nessa série de lives com mulheres fortes, expressivas, tocando seu negócio, nesse mundo extremamente machista, sexista e cheio de preconceitos contra nós mulheres, nós vamos fazer essa série de lives com algumas personalidades que eu conheço. E hoje vai ser sobre astrologia na comunicação. Nossa convidada já chegou, é a Suzana Maestre. Vou botar aqui o tema. Oi, Suzana. Já vou te chamar. Enquanto isso, Suzana vai mandando um aviãozinho lá para a tua rede de contatos, que eu vou fazer isso aqui também. Eu já me apresentei. Vamos ver se eu consigo fixar o tema da live pela primeira vez. Vamos, Suzana. Oi. Vamos ver se... Oi! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, e tu? Tá um pouquinho baixo, mas deixa eu arrumar aqui meus... Um pouquinho baixo, eu vou pegar os fones. Boa Ah, ideia. é bom, é bom. É, né? Só um É. minutinho, então. Segura aí. Vai convidando. Não, tô... Voltei. Vou mandar aqui uns convites para minha rede. Vamos lá. Tá convidando a isso? Tá, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, Excelente. convidar as pessoas? Eu tinha convidado pelo WhatsApp, mas eu posso pela setinha, né? Isso! É, Faça. eu tô aprendendo. Mas esse é o É, momento, né? Todos nós estamos é, aprendendo. Aqui eu vou contigo eu vou mandar aprender então muito para as sobre a pessoas. filosofia na comunicação hoje, sobre o Sim, que me pegou. Tá, tô sobre o mandando. que Marx nos resguarda, né? E o que acontece quando ele decide desacelerar, ou como os astros estão nesse momento para a comunicação, para os Tá, relacionamentos e tudo tá, mais. tá. Primeiro, bom, então assim, primeiro assim, vou me apresentar, né? Sou a Suzana, ele já tinha falado, né? Já tinha apresentado que é a questão da astrologia. Eu trabalho com astrologia, né? Já há uns 11 anos e assim, então assim, o tema é a escrita e a astrologia. A gente vai falar também, né? Mas assim, o que que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o que que os astros falam desse momento? Bom,
A comunidade astrológica, já em 2019, a gente tinha um debate intenso que 2020 ia ter um alinhamento em Capricórnio, que a gente chama estélio, com eclipse, todos os planetas num ponto do Nó do Sul, que é o karma da humanidade. Então, a gente sabia que ia ter um evento em 2020, né? Aí, cada um deu um chute, né? Quem colocou o vírus passou por profeta, mas assim, nós astrólogos nós não temos evidência, a gente faz a partir de cálculos matemáticos precisos, e aí tem a ver também com astronomia. Então, quando tem uma conjunção de planetas, grau tal, a gente interpreta aquele evento astronômico, físico, né? Com o símbolo, né? Através da interpretação simbólica. E astrologia é linguagem. As pessoas têm que entender que nós trabalhamos com linguagem. Os astrólogos, eu também trabalho com o tarô, nós nos alfabetizamos numa linguagem e a gente interpreta esses eventos através da fala, da narrativa, que tanto as pessoas agora estão se falando sobre a questão de, né, o que a gente narra. Bom, então em 2019, final de 2019, teve esse evento. Foi o Covid. Então, e era um evento que ia pegar o globo, porque estava trabalhando, estamos sobre trânsitos que são planetas coletivos. Então, seria para o globo todo, nada estaria excluído. E realmente, né, o planeta se fechou e estamos aqui trabalhando com uma questão, que é o vírus. Bom, a questão do ano passado, só que já desmanchou, tá? Terminou em novembro do ano passado, tá? E aí, ano a gente tá bom, não, eu vou chegar nesse ano e aí tem tudo a ver com o nosso assunto, tá? Bom, então, terminou no ano passado, Capricórnio trabalhou com implodir, trazer antigas estruturas, porque Capricórnio é estrutura, e era para trazer essas antigas estruturas à tona e rever todas elas. Então, o ano passado se falou muito sobre questões machismo estrutural, tu já começou falando, né, sobre a questão do nós mulheres. Então, assim, o que é o machismo estrutural, o que é o racismo estrutural, e muitas pessoas estão se dando conta que a gente é ignorante de tudo, a gente vive dentro de uma estrutura, né, diversa. Exatamente. Aí nós vamos chegar neste ano, que é o ano de Aquário. Bom, então, o ano passado houve toda essa questão, a gente teve que se realinhar, a questão econômica, o planeta, enfim, todo mundo sabe, né, o que se não tem um processo de negacionismo, a gente sabe que está passando um processo de totalmente virando, né, estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim. Bom, aí final do ano passado, são 2 planetas. Tá tudo bem? Até agora tá tudo tranquilo? Sim, eu tô compreendendo super bem. Tá, então assim, eu vou continuar. Quem tiver tá? dúvidas, coloca aí nos comentários, isso, na perguntinha, na caixinha de perguntas, que a gente consegue visualizar aqui. Muito bem. Então, 21 de novembro do ano passado, 21 de dezembro do ano passado, são 2 planetas que fazem a coletividade. É Júpiter, que ele é as leis e a expansão. O ano passado, em Capricórnio, ele ficou exprimido, ele não conseguiu expandir, então a gente teve essa retração. Esse final do ano passado, ele entra em Aquário, e Saturno, que é o planeta da rigidez, de estruturação. Vamos dizer que Júpiter cria as leis e Saturno aplica as leis. Eles fizeram uma conjunção e foi muito falado, foi muito badalado, tá? Porque foi também um evento astronômico. Os 2 ficaram juntos, isso se chama conjunção, tá? Eles já vinham em conjunção
indo e separando em Capricórnio. No final do ano eles se encontram, se dão as mãos, fica visível, todo mundo viu, eu vi, foi assim o evento, todo mundo batendo foto, se viu esses dois planetas quando eles se juntaram, pareceu uma estrela muito perto da Terra, então isso é muito raro, é cíclico e é raro, então os dois muito perto se juntaram em Aquário. E entramos o ano aquarianamente. Entrou o Sol em Aquário, entrou Mercúrio em Aquário, entrou todo mundo em Aquário. Repetiu o estélio. O que representa isso? Saturno e Júpiter, eles fazem ciclos que influenciam a nossa história. Eles estavam em 200 anos fazendo esse bailado de encontros e separação, mas encontrando, sempre em signos de terra. Então, quando eles se encontraram há 200 anos aquela atrás... pessoinha bem enraizada, bem firme, bem resistente, né? Bem resistente. Eles se encontraram no início da Revolução Industrial e aí veio 200 anos em que a gente falou do ter, da matéria, da indústria. E assim, a gente tomou conta o trabalho e a aquisição. Isso a gente sabe, conhece, porque é os valores que a gente vinha trazendo. Agora, nesse 21 de dezembro, desse evento, eles bem próximos da Terra, eles começam um ciclo de mais 200 anos em signo de ar, Eliana, em Aquário. Então, eles vão fazer esse ciclo, esse próximo, no elemento da comunicação. E aqui que entra o tema confusão, né? Aí vem o tsunami, bom, terremoto, o que maremoto. aconteceu? Aquário, ele é do zodíaco, para quem conhece um pouco de astrologia e de tipos, né? Aqueles memes que fazem, Aquário, ele é o político. Ele não é místico, ele não é viajandão, ele é o político, ele é o revolucionário, ele é o Che Guevara. Se há dissidência, eu sou a dissidência da dissidência. Se tu diz, vou fazer isso, não, eu não faço. Ele é um insubordinado, ele é original. E ele é muito inteligente. A estrutura mental de um aquariano, depois que ele é brilhante, mas ele também não muda, ele é fixo. Bom, Saturno, ele é o regente diurno de Aquário. Então, ele está trabalhando nessa regência e está trazendo as questões de Aquário. O que Aquário faz? A primeira coisa, ele vai trabalhar da coletividade, da responsabilidade individual de cada um perante o coletivo. Isso Saturno reivindica, né? É como se fosse no céu um grande arquétipo, né? Um grande patrão dizendo... Até então isso é bom para a comunicação, para os negócios, para os relacionamentos, né? Total. O que vai ser o valor desses 200 anos vai ser a troca, a informação, o que eu tenho para falar, a fala responsável e a fala inclusiva, a fala que Aquário, a primeira coisa que é muito interessante é que Aquário, os excluídos da sociedade, ele traz todos para dentro, assim, todo mundo vai falar, ele é um democrata. Bom, o que aconteceu? Aí a gente vê, vira o ano, né, Eliane? A gente fica, os astrólogos ficam observando. Bom, vira e o tema já vinha borbulhando já dos outros anos, mas esse virou a pauta. Diversidade e inclusão. Todo o tempo a gente está falando e cuidando dessa comunicação. Como que se manifesta na cultura? Por exemplo, a Disney virou o ano e a Netflix virou o ano com protagonistas negros. Né? Aquele seriado que se passava, agora eu esqueci o nome, no Netflix, que bombou, todo mundo viu, né? Na virada do ano, que o galã era negro e na corte a rainha era negra. E na Disney, o Soul, né? Aquele desenho da rainha. Não é o Gambito da Rainha. Eu me esqueci o nome do... Bom, mas enfim, as pessoas devem ter... depois a gente... Tá. Mas tá lá no Netflix, todo mundo viu, né? Foi pro top. Que é o Sul da desenho, Disney, quando que a Disney coloca protagonista negro?
E aí, dessa vez teve e sem alarde. Então, estava tudo bem, fez sucesso, ok, ok. Aí, só que o aquariano, então, ele faz o quê? Ele pega, ele traz os diferentes, tá? Dá voz para os diferentes e ele questiona, ele é brigão, ele é questionador, né? Ele é contestador. Urano, olha só, olha o que está acontecendo no céu, é um bailado. Urano, que é o regente de Aquário, o segundo regente, está em Touro. E ele com Marte. A gente passou aí 1 mês, 2 meses, no início do ano, debaixo de uma tempestade, de uma quadratura de muita briga. E a gente viu muita treta. E a gente chegou a ver a caricatura do militante, que é uma sombra aquariana. Quando o militante perde o tom e vira histriônico. Aí a gente viu isso acontecer no BBB. Certo? Sim. Então, isso são fenômenos coletivos que, se tu vê o que está acontecendo na coletividade, está acontecendo no céu ao mesmo tempo. E para quem acompanha os astrólogos, assim, que a gente vai acompanhando esses trânsitos, que a gente diz que a astrologia mundial, a gente entende que começa a ver esses indicadores. Na verdade, o que está acontecendo? A gente entra num ciclo de ar, que é aquariano, que é de fala, que é de troca. É uma fala que reivindica os direitos, a diversidade, a originalidade. Cada um é um indivíduo e é original, e porque assim ele é e tem mais valor dentro de uma coletividade, né? É paradoxal o que Aquário faz. Ele quer todo mundo junto, direitos iguais, mas cada um na sua criatividade, cada um criando, né? Ele é muito livre, muito liberto. Então a gente está vivendo esse padrão. O que a gente se depara? Ninguém sabe conversar. A gente comprou todas as ideias prontas que serviam para manter uma estrutura. Essa estrutura se desfaz e a gente tem que falar, a gente tem que opinar e a gente não sabe. Será que é muito tempo a gente vivendo tão voltado para os nossos interesses, para os interesses individuais, que aí, por fim, quando a gente entra num ano, num momento onde os signos e os astros que envolvem exigem essa coletividade, essa comunicação em grupo, a gente não sabe o que fazer? Como é que a gente aproveita isso? Como é que a gente... Bom, assim, vendo a astrologia, ela tem princípios de transcendência, né? Quem trabalha com astrologia assim, sabe que a gente vê esses ciclos como amadurecimento, né? Evolução. A espécie humana, a previsão é que em 6 anos a espécie humana vai se refinar. A gente vai entrar em 2026. Olha, demora, mas não está tão longe, né? Que a gente vai aprender a respeitar o outro, não julgar o outro, porque nós não vamos sobreviver com a fala que julga, que separa, que briga, que não se sustenta, que é evasiva, que não tem fundamento. Isso tudo Aquário. Se tu pegar lá a carteirinha de um aquariano, é tudo que ele quer. Então, a gente veio aprender, e se nós não aprendermos, talvez a gente nem sobreviva, porque o que está faltando é um consenso de discursos e de narrativas. Cada hora a gente... Por que a gente não consegue conter um vírus? Porque tem fake news, diz que é a fala que não se sustenta, que no tarô a gente diz é o pajem de espada, que é um menino fofoqueiro que manda mensagens pelo WhatsApp, desinforma, e as pessoas não conseguem ter, porque nós não estamos acostumados a pensarmos por nós mesmos. Então, assim, a gente espera que alguém dite as normas, e Aquário, ele é um filósofo, ele é um político, não, a gente tem que... E outra coisa, a responsabilidade individual perante o coletivo, quem está, esse não é assim, quem está resguardado, usando máscara, renunciando a viajar, ir para a praia,
fazer festa, né? Quem está fazendo aí o seu dever de casa, responsável pelo coletivo, não recebe prêmio nenhum, Eliane. A gente não recebe esse prêmio, a gente até vira chacota, né? De alguns. Você diz, imagina, tá engatou no medo, não, vamos sair, tá, né? Mas esse é o papel individual perante o coletivo, tá? E saber falar com quem pensa diferente de mim. Como é difícil. A cultura do cancelamento é assim, é uma retrogradação, né, da capacidade da gente se comunicar. Porque eu cancelo porque eu não quero argumentar, eu não faço a dialética, né? Aquela dialética platônica. Eu digo sim, eu digo não, e vão chegar numa síntese. Então, nós vamos ter que aprender a nos comunicar. A gente só copiou e colou. E agora a gente precisa nos posicionarmos. Então, todas essas falas que pipocam aí na cultura têm a ver com os signos de ar e tem a ver com a nossa capacidade de troca e de comunicação. Então, Sim, a gente entra nesse ciclo. Mas 2020 nós ficamos, a pandemia nos fez repensar muitos posicionamentos nossos. E aí exigiu também que a gente se voltasse para o digital e muitos não estavam preparados para essa adaptação. E essa comunicação precisou ser aprendida. Seja ela pela tecnologia, seja ela pelas palavras, pelos vídeos, tudo isso muita gente precisou aprender. Outros precisaram reaprender e assim por diante. E aprender Como é que está esse resgate agora? A gente tem gatilhando. Não é que a gente já está meio que craque agora em 2021? 2021. Olha, esses são ciclos e começa um ciclo que vai culminar em 200 anos, né? Aquário, ele é totalmente tecnológico. Então, assim, a gente vai ter mais recursos tecnológicos. E Suzana está travando. Agora eu não sei se é a minha ou se é a tua internet. Voltou. É que deu uma travadinha aqui. Tá. Não tem, o que tem para dizer? Não tem escapatória. Ou a gente aprende a comunicar com clareza, com objetividade, com afetividade, dominar eu prego os recursos. Isso diariamente na produção. Mas esse é o. Então, assim. Afetividade na escrita. Isso. Então, esse começou o ciclo para os que trabalham com. Esse não era um valor dominante na era anterior, com signos de terra. E agora vira o valor dominante, que é o saber. O que vale mais é ter ou se eu sei e eu sei comunicar? Porque se eu sei e eu sei comunicar, eu ensino. E se eu ensino, eu multiplico, eu escalo. Escalar é é atender, é democratizar os conhecimentos. Outra coisa que não vai ter essa dificuldade de cada vez menos com a internet. A dificuldade da gente ter acesso a conhecimento, está tendo uma democratização. Daqui a pouco a gente vai poder fazer um curso lá em Cambridge. Eles vão abrir aulas online, a gente entra com o Google Tradutor. Isso, daqui a pouco não vai ter a hierarquia de eu sei mais, tu sabe menos. Vai haver um equilíbrio de acesso e cada vez mais a espécie humana vai se intelectualizar, ela vai ir porque é a saída, né? Vai ser então boas notícias para quem trabalha com escrita, comunicação e a comunicação através dos aparelhos eletrônicos. É um desafio. Assim, a minha geração, eu vou fazer 54. Poxa vida, a gente apanha, não é? Eu tinha 18 anos, a gente tinha telefone de discar em casa. E já era muito, era uma TV, 3 canais de TV, era nada. Para o que tem hoje em dia para a gente filtrar.
e ter que o desafio do desconforto. Eu queria estar contigo aqui, estou no 80, né? Onde a gente se conheceu, né? Porque é mais sossegado para fazer a live Não, o contigo. presencial sempre vai ser a forma mais afetiva da gente se comunicar e se relacionar, né? Nós temos Sim. aqui a possibilidade de estar conectado a várias pessoas no mundo, mas essa troca afetiva, que também favorece a troca do conhecimento, ela se perde, porque nós deixamos de ouvir e ser ouvido no coletivo, né? Que é onde a gente vai ali fazendo o ABCD, vai fazendo esse zigue-zague do conhecimento. Eu, até hoje, tenho relacionamentos com muitos alunos, e dos vários alunos vieram para o meu campo pessoal, para amizade e para negócios também. Agora, no online, isso fica mais restrito. Esse processo, essa comunicação, essa negociação, ele se reduz. É mais fácil da gente compartilhar o conhecimento, de adquirir outras formas culturais, mas a gente perde muito também, né? Perde, Então, mas as boas notícias para os que trabalham com a palavra, com a letra, com a linguagem, né? É o século, é o início de um século, né? E que esse vai ser o valor dominante pela astrologia. Então, bem-vindo, né? A gente precisa, porque as pessoas vão te procurar cada vez mais e já deve estar acontecendo, porque precisam falar do seu conteúdo. Então, assim, está sendo exigido que a gente poste conteúdo, né? Quando eu entro nessas jornadas de mídia digital, o Instagram, eu tenho uma preguiça para o Instagram, é um desafio meu pessoal, né? Que quando eu fiz contigo a oficina, tu me deu 1000 dicas, aquilo, meu Deus, que hora se trabalha, se tu tem que dar conta de tudo isso? Ou tu posta ou tu trabalha. Aí também é outra coisa que eu quero te questionar, Suzana. Eu sou virginiana, certo, sabe? com bom Mercúrio. Muito bem as características do signo de Virgem. Sim. E é para agora, é para pôr a mão na massa, é para praticar e para se beneficiar do que a gente está projetando, planejando para nós, é para trazer resultados. Aí tu está me falando que a gente está reaprendendo, aprendendo, e aí é secular esse processo? Não, eu quero agora. Não. E não é que ele vai acontecer daqui a um século. Nós estamos inaugurando um século. Nós estamos no início de um processo. Então, quando a outra estrutura desabou, eu só posso recorrer para a estrutura, para as alternativas que eu tenho. E a alternativa que eu tenho é a comunicação. Então, tu vai ter o 2021, e eu te digo, até 2026, uma recorrência de pessoas desesperadas, porque ou elas aprendem agora a falar, claro que agora é urgente, aprendem agora a falar, a se comunicar e dominar isso, ou elas vão ser totalmente excluídas do mercado de trabalho. E eu vou dizer só o trabalho, eu não vou nem entrar nas outras esferas, né? Mas o trabalho cada vez mais exigido que a pessoa se comunique, vendo o seu produto, diga o que veio. Fala. Conseguiu me ouvir? Eu quero que tu tragas para nós dicas, então, para pessoas de várias áreas, né? Tanto para quem empreende, quanto para quem está desenvolvendo a sua carreira. Como a gente pode, com a ajuda da astrologia, ou das orientações, ou do movimento dos astros, como a gente pode potencializar a comunicação, os relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais? Bom, nesse momento, nesse contexto que tu nos apresentou.
eu diria uma para todos, né? Dar um Google e procurar comunicação não violenta. Parar, aprendemos a escutar, acolher o que o outro fala. O primeiro passo, aprender a escutar. Porque a fala, o narcisista, que também está tão em voga, ele não escuta, é tudo em torno dele. Então, assim, a gente vai ter que recuar para ouvir o outro e não julgar e não apedrejar, entender que tem ali uma pessoa falando e aquela pessoa fala do universo dela. Então, assim, ó, comunicação não violenta do berçário, tá? E para esse novo momento, olha, dica valiosa para poder assimilar, poder fazer essa troca. Bom, esse é o primeiro passo. Outra, procurar bons profissionais como a senhora, tá? E aprender a falar, o sentido da frase. Pelo amor de Deus, as pessoas não sabem falar, não têm problema de interpretação de texto. Aprender a comunicar. A fala não é só informação, ela não é só essa fala banal, essa coisa, que as pessoas acham é só para trocar informação, oi, tudo bom, eu faço isso, eu faço queijo, eu faço isso, não. Tem a sintaxe, tem estrutura de texto, o conteúdo de valor que quem trabalha com marketing digital, no final tudo gira em torno do tal do conteúdo de valor. Ele passa por uma linguagem, nós somos seres que nos comunicamos, nós somos humanos porque nós temos a linguagem, então vamos entender o que ela é. Qual a riqueza da fala, ler mais, gente, largar um pouco os vídeos e ler mais. Isso aí há séculos, né? Que é a maior dica. Parem de diminuir a TV, diminuam tudo e ler. Quanto mais ler, melhor se comunica. Olha, a Tassi Correia, ela é consultora de viagens. Ela está dizendo que no Spotify tem um podcast sobre comunicação não violenta. E que ela também está buscando esse conhecimento aí por meio dos livros, porque ela já quer aproveitar para o negócio dela, né? Então, quer dizer que as pessoas estão atentas ao processo de comunicação aplicado às suas vidas, né? E estão buscando essas formas. Só que aí a gente precisa de mais ajudas, né? Então, precisamos de outros suportes de outras áreas, que é bem possível, como nós estamos conversando aqui sobre astrologia aplicado ao processo de comunicação, né? Sim, sendo que estamos inaugurando uma era longa, mas a mudança de postura é para ontem, porque todo mundo está sabendo dessa urgência de ter que se adaptar e comunicar. Antes, o marketing digital ele é um grande desafio, porque nós temos que nos vender, né? Nós temos que fazer uma live, vir aqui, e a gente tem que falar com clareza, né? Quando tu me diz, vou fazer uma live, eu disse, mas o que, sabe? O medo de falar, né? E daqui a pouco se eu tô, né? E então, assim, mas esse medo é o medo de ser julgado. Então, eu tenho que aprender. A fala é troca, é diálogo. Diálogo é dois, é logos, vem do grego, né? É logos, é a razão de dois conversando, né? Então, nós vamos passar, agora tem a urgência disso acontecer, porque o outra era ruim, então ela não volta mais. Outra coisa, tu pode ver que quem ainda se mantém agarrado naqueles valores do ter, que eram os signos de terra, eu tenho um carrão, eu tenho um casão, eles viram meme, eles viram pessoas histriônicas, então isso já é um abalo nesses valores. Aí tu vê, casarão do outro, ele postou um casarão, banheirão, vira meme. A internet, né? Nisso ela faz o seu papel, né? Às vezes não tão bonito, né? Mas essas pessoas já estão virando caricaturas dela mesma, né? Mas agora sim. Esse momento de pandemia nos fez entender que o material ele não é tão essencial assim a nós, né? Gente, eu fico pensando, quanto a gente dava valor para o dinheiro, para o ter, para
essa questão E o da postergar ostentação, né? a vida para lá adiante, daqui a pouco a vida é um instante, a gente está muito na urgência de resolver a vida rapidamente, né? E a dica, eu insisto, gente, começou um ciclo de aquário, é pelas ideias, não tem outro caminho, né? Se bem que não precisa a astrologia dizer, porque já está todo o contexto levando para isso. E pelas ideias, quer dizer também que é a gente se posicionar de uma maneira coerente com o nosso propósito, O de nosso sermos propósito, claras, de sermos nos fiéis a nossos informarmos, sermos valores. fiéis, nos informarmos de forma honesta, fontes honestas, né? Não falar bobagens, não escrever bobagens também tem isto, é Saturno, é a responsabilidade. Então, assim, ele cobra essa responsabilidade, né? Bom, mas assim, então assim, para já, tá? Para já. O planeta Mercúrio é o planeta que no mapa da gente fala sobre a nossa capacidade de pensar e de falar. Mas ele sozinho, ele é um tagarela. Ele precisa, Eu acho que eu sou o próprio eu tenho Mercúrio. eu tenho Mercúrio também, Gêmeos, é tagarela, tá? Não, Então, eu sou virgem, né? Sou de virgem. Mas Mercúrio aí tá é o aqui, Mercúrio, ó. mas Mercúrio... tu tem o Mercúrio exaltado e domiciliado, porque é o Mercúrio prático, o geminiano é deslumbrado, ele vai falando, é meio deslumbrado, ele não é muito prático, tá? Então é o Mercúrio de terra. Bom, ele está em Aquário. Bom, vou falar do Mercúrio no mapa das pessoas, tá? Para quem quiser saber. Então, assim, como é que eu me comunico? O que a astrologia pode ajudar, tá? Ela identificar no mapa dela onde é que está o Mercúrio, que é essa capacidade de falar, de aprender. Mas ele sozinho é um tagarela, ele é um curioso, ele vai para lá, vai para cá, tá? O tal do Mercúrio retrógrado, que as pessoas, ai meu Deus, o Mercúrio está retrógrado. O Mercúrio é o mental é muito rápido. Se ele não retrogradasse 3 vezes por ano para fazer a revisão, nós ia viver batendo com a cabeça na parede. O cosmos sabe o que ele faz. Que bom que ele freia, porque senão nós ia botando uma coisa em cima da outra. É como se tu escrevesse um monte de coisa, não fizesse a revisão e aí mandasse embora. E aí? E se vai sem revisão? Então, o Mercúrio retrógrado, ele é positivo, porque ele freia. Por favor, acolha o Mercúrio retrógrado. Ele é um grande revisionista, ele tem, dá o prazer das coisas desacelerarem e a gente poder observar e refazer, redebater novamente. Então, assim, que bom. Então, assim, bem-vindo, né? Vamos desfazer os mitos, tá? Ai, Mercúrio retrógrado, tá? Ele dá uma ele travada. entrou onde agora em Aquário? Ele tá em Aquário, mas agora quem entrou em Gêmeos e que nos vai dar um alívio, Urano, Marte. Então, assim, Mercúrio fala, mas se ele ficar sozinho, o Mercúrio vai, ele é só a fala, eu preciso do planeta Vênus também. Eu também preciso da afetividade, da forma bonita, da fala, o Vênus e Mercúrio, como Vênus é a beleza, Mercúrio é a fala, os dois juntos dão a comunicação com arte. Eu falo para criar, porque falar cria vínculos, mas eu só vou criar um vínculo verbal e racional. A Vênus, ela vai fazer um vínculo afetivo e vai dar forma bonita. Ela traz a arte. Então, quem tem Mercúrio e Vênus bem aspectado, e eles nunca estão longe do Sol, e o Sol é o potencial criativo. Então, comunicar com o Sol é a nossa identidade, né? Então, comunicar com prazer, com equilíbrio, com arte, reforça a nossa noção de identidade.
Olha que bonito na astrologia a gente vê que a comunicação de Mercúrio tem a ver com valores e a ver com a expressão da nossa identidade. E aí eu sou criativo, tá? Então, assim, nos mapas, cada um tem um momento, tem um Mercúrio diferente, uns tem Mercúrio que não é da fala, é do sentimento. Então, assim, como é que ele se expressa? Ele se expressa com a fala totalmente emocional. Mercúrio em Câncer, Mercúrio em Peixes é mais intuitivo, ele não é tão lógico. Então, é a fala inspirada, é a fala poética. Então, tudo isso a gente vê quem é o poeta, quem é o engenheiro, quem é o matemático, né? Tem pessoas que vão se comunicar com linguagem lógica, né? Maravilhosamente bem, né? Quando tu falou que Mercúrio aparece como identidade nesses processos, aí me veio aqui à mente a importância de que quem tem negócio, por exemplo, quem está empreendendo, de deixar a sua identidade bem definida para a sua audiência, para os seus clientes, para o seu público, para deixar as suas ideias, suas propostas bem colocadas na comunicação que se estabelece com essas pessoas, né? Quais são essas posturas, essas ideias que Aquário trazem aí, que tu precisa alinhar de acordo com o teu propósito e colocar nas tuas relações. Isso tudo faz muito sentido no processo de comunicação, sabe? Isso que tu está colocando. Que puxa essas questões que no mapa a gente vê, né? Que é a identidade, que é a afetividade, né? Outro que a gente diz que é um planeta, mas é um luminar, é a Lua. A Lua tem tudo a ver com Mercúrio. A Lua é a memória afetiva, é aquela que guarda e retém as experiências emocionais. A Lua, de acordo, equilibrada com o Mercúrio, vai dar uma comunicação afetiva. A Vênus dá um vínculo afetivo, mas a Lua, ela representa a mãe. Aí é a fala, ela é complementar ao Sol, né? O Sol é a identidade, é o Yang. A Lua é a mãe. Quem fala em ressonância com a Lua? Mas aí, assim, é muito complicado, eu vou ter que fazer um mapa, mas vamos trazer para a vida aí das pessoas que estão nos ouvindo, né? Assim, quem fala com a questão emocional, de segurança emocional, eu falo algo que me traz uma segurança emocional, eu me sinto amparado, como se eu tiver a minha fala, a minha comunicação fosse uma fala materna, sabe aquela fala da mãe que pode ser dura, pode ser suave, mas é a fala que nutre. Então, quando eu estou falando, quando eu estou me comunicando, eu estou trocando as ideias, eu tenho que me sentir nutrido emocionalmente. Quem faz isso, quem escuta essa fala, se sente acolhido totalmente, porque a lua é a mãe, a lua que põe no colo, a lua que embala. Então, também ter. Então, assim, só Mercúrio, só a lógica, né, que foi o pensamento técnico, científico, né, que não faz mais sentido nenhum, não vai reverberar para esse novo ciclo. Então, eu preciso trazer elementos da minha memória afetiva, das minhas questões emocionais, da minha segurança emocional, tocar o outro, cuidar, a fala cuidadora, né, e com os valores que a Vênus traz. E o Sol, porque o mapa não é só o Sol, o mapa é uma complexidade. Para quem nunca fez mapa, é um monte de coisa. Tem uma pergunta aqui para ti, Suzana. É da Priscila Rojo, se eu entendi bem. Quem tem Virgem, Mercúrio e Vênus é desafio? Quem tem Mercúrio e Vênus. Em Virgem. Não, quem tem Virgem em Mercúrio e Vênus, ela falou Vênus também, é desafio? Tá, os dois estão juntos, tá? É desafio? Não, é bom, é bom. Primeiro, deixa eu dizer, tá, para ela, tá? Primeiro, assim, a gente vai ver quem manda em quem, tá?
Mercúrio rege Virgem e ele tem a regência e o domicílio, ou seja, ele está super bem em Virgem. Quem tem Mercúrio em Virgem é o melhor Mercúrio, tá? Dentro da astrologia. Não que os outros sejam ruins, mas é aquele Mercúrio que funciona muito bem. Aí está junto com a Vênus, é como eu falei lá no início. Ela tem o pensamento técnico, objetivo, crítico com a Vênus. Ela pode suavizar aquilo que o virginiano seria, porque o virginiano ele não gosta de desordem. Ele não é julgador, ele não é crítico, ele é maravilhoso. Ele não gosta de desordem. Porque se tiver desordem, para ele, desordena o todo. Os Vamos virginianos. arrumar essa bagaça aí. Então, com o ela deve ter uma fala, ela deve ser até obsessiva por detalhes, depois ela vai dizer se faz sentido ou não, mas quem tem Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem é obsessiva pelo detalhe, embeleza o detalhe, a casa dela deve ser um primor, tem que ver todo o mapa, mas é aquela casa que é um brinco, tem que estar tudo em ordem. E essa capacidade de organizar, de falar e de apontar o que está desequilibrado, que não é para julgar e nem desmoronar, mas no final é para deixar tudo muito bem funcionando, porque estamos falando de Virgem, é para ser prático. Ela traz com as benesses da Vênus, que é trazer beleza, afeto, conforto, suaviza, tá? Ela tá, vamos dizer, subordinada a Mercúrio. Ela mais pensa e é prática do que a Vênus esteja ali, trazendo a sua energia, né? A Vênus, se ela está muito bem colocada, vamos dizer assim, se ela não está muito desafiada, a Vênus ela se torna indolente e preguiçosa, tá? Porque ela gosta de prazeres. É um desafio para ela, porque talvez ela não consiga trabalhar esse aspecto da Vênus, que é de descansar, não ser estar toda hora trabalhando, ela pegar, porque a Vênus nos traz a indolência, né? A usufruir de bons banhos, boas comidas, ela rege Touro e Libra, né? Nos relacionamentos, ela pode ter isso em termos de relacionamento. É um desafio, sim, mas todos os mapas e todos os aspectos trazem desafios. Não tem mapa bom, não tem signo bom, não tem nada disso. A gente é um perrengue para todo mundo. Não tem, isso aqui culpar um aspecto de jeito nenhum, porque é luz e sombra, né? A gente já falou, o pai Jung que trouxe o arquétipo e a linguagem simbólica para a gente ler, tem um aspecto positivo e negativo. Luz Olha e só, sombra. tem mais uma pergunta Fez aqui para ti. sentido para ela? Deixa eu ver como é que... Priscila, né? Priscila Sim. responde aí se a Suzana conseguiu fez deixar sentido. clara a tua questão. E tem mais uma pergunta para ti também. Opa, que boa! A comunicação está fluindo. Tá funcionando aqui. Tá funcionando. Mercúrio e Vênus estão trabalhando bem aqui conosco. Estão trabalhando, Não, a Marte entrou em Gêmeos, então assim, agora a fala vai ser... Olha, nós não temos uma tendência de ter mais fluidez na conversa, menos treta, menos briga e mais acordos. Assim eu espero, porque Marte está em Gêmeos. E aí ele faz trígono com esse aspecto de Aquário, de Júpiter e Saturno, e aí a comunicação vai fluindo, né? Vai fluindo. Tá, qual é a pergunta? Ela disse que fez sentido e que já fez o mapa contigo, Su. Olha aí. Vamos botar coraçãozinho aí, gente, nessa live aí pro Instagram, né? Distribuir para mais pessoas. Para nome, se eu olhasse o rostinho dela. É que eu consigo ver aqui, de repente aí tu não eu consigo não, ver. Fica... Eu tenho... Bom, qual é a outra pergunta? A outra pergunta é do Rob Arcari. Acho que é Robson o nome dele. Ele diz que tem o Sol, Vênus, Lua e Mercúrio em Peixes na 10. O que isso significa? O que tu faz, Robson? Tu marca com a Eliana e vai escrever, ou vai pintar, ou vai dançar. Tu só tem uma saída no mundo. E por favor, então o que isso é? Ele é ele é um sensível, ele é uma esponja, ele é puro, é água, oceano.
tudo ele recebe. Ele tem que devolver. O problema de tanto peixes é absorver e não devolver, e não processar. É a casa 10 que ele disse? Na casa Tá, dessa. a casa 10 é profissão, então ele pode se sentir muito exposto na carreira. Então, assim, eu vou fazer uma coisa, mas tudo me afeta, porque a água, então ele é muito sensível, ele se sente exposto como num grande aquário mesmo, tá? Bom, o que que ele deve fazer? A profissão que ele tem que fazer é artística ou é terapeuta, ele tem que trabalhar com a sensibilidade dele, qualquer trabalho nesse sentido, menos técnico científico, construtor, ele é uma antena parabólica, se ele refinar essa capacidade de recepção e ele pega lá questões do próprio cosmos, e ele vai fazer um trabalho de empatia, de compaixão, porque é isso que peixes faz, né? Agora, o mundo material, a casa 10, ela é desafiadora para os piscianos, porque eles não entendem a linguagem dura, né? É casa de Capricórnio, é casa de construir, de pensamento prático, objetivo. E esse tem a subjetividade das estrelas, né? Ele deve olhar para o céu, para o mar, a lua refletida no mar e produzir um poema ou É uma Roberto o carta. nome dele. Hã? É Roberto o nome dele. Roberto, Roberto, me diz qual é a área que tu atua, qual é a tua que tu profissão. atua. Tu pode É... trabalhar com Ah, arte na ele está se praia. formando em psicologia, Ah, Suzana. grande psicólogo. Maravilhoso psicólogo, tá? Só cuida para não sofrer o trabalho. Todos os sofrimentos do mundo não são teus, viu? Porque Pisciano faz isso. Quer salvar a humanidade. Tu é tu, os outros são os outros, tá? Trabalha, vai tomar floral para não receber essas. Porque ele deve ter uma empatia. Quem tem muito peixe, tá? Psicólogo, a pessoa vai lá, conta, ele vai sentir tudinho, tá? E outra coisa, Pisciano não é cético, né? Pisciano também gosta das magias, tá? Ele, como um terapeuta integrativo, colocando outras técnicas, assim, que trabalha essa coisa com cosmos, assim, é um curador. É um curador. Olha! É o Nossa, mais Roberto. um monte de Tá com a planeta faca e na o queijo na mão, hein? tá com a Nossa. faca, só. Qual é o desafio dele? Carregar as dores do mundo, querer resolver tudo. Daqui a pouco ele vai lá, ele vai trabalhar em ONG, assim, quanto mais pessoas ah, excluídas, aí o pisciano, o aquariano, ele põe todo mundo na igualdade, né, da democracia e tal, mas o pisciano, ele não vai para o debate político, ele vai lá para o meio das pessoas bem excluídas, os mendigos, aí ele fica lá, aí ele sofre, ele chora, ele tira a roupa do corpo, entrega, deixa de comer para os outros comer, chora 2 dias seguidos. Vem pra cá, Rob. Vem pra cá, tamo junto. É, vamos junto, Vamos se mas dar as mãos aí. a psicologia é uma área que precisa desses piscianos aí. Su, Ele, tu tá fazendo alto sucesso. Tem mais uma aqui que eu até tô opa, assustada com o que vai vir dessa resposta. por quê? A Tassi, eu nunca fiz mapa. Só sei que sou leão, com ascendente em virgem e lua em gêmeos. Eu queria saber de onde é que tu sabe tudo isso se tu não tem teu mapa. Uma Porque vez tem na li... internet. Uma vez li e me apavorei, como ela é. Como é que Tá, ela pode usar isso esse perfil dela, né, na tá. escrita? Ela é É Sol e ela é leão com Leão, ascendente em virgem criativa. e lua em gêmeos. Eu teria que saber, primeira coisa, tá? Tu vai lá onde tu fez teu mapa e vê onde é que está o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio rege e tem uma relação com a tua lua, porque ela já está num signo, a lua em Gêmeos já é uma lua que eu falei lá, é a comunicação com a emoção. Ela deve ter uma necessidade enorme de falar das emoções dela. Então, assim, a lua em Gêmeos é a emoção com a fala e com a comunicação.
O Mercúrio é muito importante, tu vai anotar o teu Mercúrio, porque ele rege, o que que é reger em astrologia? Cada signo tem um planeta regente, que é o dono, então ele manda a energia direta para o signo. Então, se eu tenho a Lua, que é a parte que fala das minhas questões emocionais em Gêmeos, eu preciso trabalhar junto com o regente, com o dono de Gêmeos, que é Mercúrio. Então ela vai ver onde é que está Mercúrio. Se o Mercúrio dela estiver em Aquário, em Libra, a gente diz que está, dependendo do aspecto, aí vem os graus, né? Mas a princípio teria uma afinidade de elemento. Ela tem facilidade, muita facilidade de comunicação, tá? Se tiver em Terra, Mercúrio, se bem que ela tem Sol, hein? Deixa eu ver aqui de novo. Ela é Leão. de Leão, com Ou o ascendente em Mercúrio Virgem e dela tá, Lua em Gêmeos. ou o Mercúrio dela tá em Leão, porque nunca se afasta, né, do Sol. Ou tá em Leão, ou tá em Virgem, ou tá em Câncer. A gente só tem três possibilidades com o signo solar do teu Mercúrio. Ou tá junto do signo solar, ou tá antes, ou tá depois. Se ela tem, aí ela pode ter perto do ascendente. Bom, aí ela vai ver, tá? Porque aí o Mercúrio também vai reger o ascendente dela. O que que é o ascendente? É a forma de agir. É como nós, assim, eu tô aqui agindo, eu tenho ascendente leão, então assim, eu tenho uma ação leonina, né? Que é preocupada com a minha imagem, né? Gosta de aparecer, em geral dá cabelos grandes, assim, né? Aspecto físico, mas enfim, o leonino é criativo e é ascendente em fogo, é como eu apareço, então assim, tem uma tendência a querer aparecer mais, sabe? Então, assim, talvez eu tenha que me controlar, porque o ascendente é como a gente chega no ambiente. Se eu chego leoninamente, eu quero tomar conta daquele ambiente, eu quero que todo mundo, aí eu viro assim o centro, então isso é uma coisa meio, tem que controlar. O ascendente dela em Virgem é um ascendente prático e meio tímido. E aí, essa timidez, o ascendente é tímido, mas o Sol é grandiosamente vaidoso, né? Ela precisa afirmar o valor dela através do método, mas teria que fazer um mapa. Mas primeiro, vai ver onde é que está Mercúrio. E Que se aí quiser ela mandar consegue uma ver melhor mensagem. como é que ela se posiciona na escrita, né? Porque o Mercúrio é escrita e é muito forte porque ela tem a Lua e o ascendente. Então, ela tem uma necessidade enorme de ser criativa através da escrita. Ela é quase o mapa que eu falei no início. Ela E tem a Tassi escreve muito bem, Suzana. Ela coloca assim as informações. Chutei aqui a câmera. Ela coloca as informações de uma maneira leve e sabe se posicionar e passar a mensagem que ela precisa. Ela tem uma boa uma escrita. Lua em Gêmeos, é a escrita, é a potência da criança, porque ela tem a memória boa, né? E é, ela tem imaginação para escrever e ela põe a Lua, ela é receptiva, então assim ela fala da emoção dela e ela escuta a emoção dos outros. Ela tem uma troca, a troca dela não é só verbal, é uma troca de comunicação emocional, né? E a Lua é a que acolhe. Os acolhimentos são feitos pela posição, é pelo signo lunar, né? É pela posição da Lua. Bom, aqui estou vendo que são 13 horas. Nós vamos fechar uma hora de live. Sim, A gente passou pode já rápido. fazendo. Né? Quando o assunto é gostoso e está fluindo, o pessoal está curtindo, interagindo, coisa boa, né? Mas vamos para as considerações finais, né? Certo. Uma hora que Vênus e Sol é a mãe, é acolhedor, né? A Lua? A Lua, desculpa. A Lua é a mãe e o Sol é o pai, é o masculino e o feminino. E tu falaste que Vênus vem aí para fazer esse vínculo com as relações, né? São astros femininos, né? Temos os femininos e temos os masculinos, tá? A Lua e a Vênus são femininos, são representantes do feminino, né? E
E os restantes, até assim, ó, Júpiter, Saturno e Marte são masculinos. O Sol é a energia da criatividade, o Sol e Lua, eles fecundam, né? Quando tem Lua nova, que diz, Lua nova é bom para iniciar, é bom, porque é a mãe e o pai unidos, o Sol e o Yin e o Yang, e ali dá uma semente. Então, toda Lua nova eu posso plantar uma semente, porque vai crescer, porque é a conjunção máxima, né? Mas a gente, em astrologia, a gente não lê masculino e feminino, a gente lê positivo e negativo, receptivo e ativo. Mas na astrologia, e a Márcia Matos, que é uma astróloga super famosa, e vocês podem ver ela no Google, e quem quiser se aprofundar, né, e procurar em livros, existe asteroides nos mapas, que é Palas, é Vesta, é Juno, que são um panteão das deusas, e aí vai falar, Atena, vai falar dos aspectos do feminino, Lilith, a famosa Lilith, né? Que são os aspectos do feminino. Se é essa a pergunta que tu queria fazer, né? Era porque eu queria ver como é que funciona essa questão da comunicação no nosso... Do feminino, pois é, então é porque a gente fica, tem tanta coisa para ler, a astrologia tem 6.000 anos, ela nunca deixou de ser alimentada, estudada, pode ter cético, eu já nem dou mais bola, se alguém diz não acredito na astrologia, tá tudo bem, porque assim, ela tem uma longa história em todas as culturas. E no século passado ela foi absorvida pela psicologia, porque ela é tão extensa que a psicologia, ela se psicologizou. O moço aí, se ele quiser estudar astrologia, psicologia e peixes, ele vira outro cara. Não, mas ele colocou aqui, esqueci de te falar, desculpa, Roberto. Ele estuda astrologia há 6 anos. Só, viu? Nem precisa. O bom que a gente diz, tá trabalhando com o quê? Não é ciência. Obviamente que eu não estou fazendo ciência. Astrologia aqui. E tarô, ele colocou. Beleza, eu tô até com o tarô aqui na mão. Que delícia! Vamos encerrar com uma cartinha? Vamos encerrar com uma cartinha? Tá. Então tá. Então, vamos tirar uma cartinha. Então, e é bom que esse tarô aqui ele tem as correspondências astrológicas. Então, vamos ver. Eu dei a louca agora. Parecia o Gilberto do Vigor. Mas tarô só uma coisa que é só aqui para vocês. Ó, eu tô com o tarô na mão, ó, veio Olha, já vou até perguntar aí. O primeiro que levantar a mãozinha leva a cartinha. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, Su? Pode. Tu que manda, a casa é sua. Eu tô no Então tá. Eu, Sandra Lara, então... Como é que funciona a cartinha para Sandra Lara? É um conselho, tá? Porque assim, a gente vai trabalhar com uma carta, ó, outra linguagem simbólica maravilhosa, é o tarô, porque ele usa imagens, a gente fala com as imagens, né? Então, o conselho para Sandra, tá? Então, vamos tirar uma carta, tá? É o dia do 2. Peraí. Deixa eu fazer melhor. Eu vou trocar o tarô. Eu vou usar esse aqui. Vamos lá, então tá, olha aí. Então vamos ver. Rosângela, daqui a pouco eu dou uma negociada aí, vou perguntar se rola também. O mago. O mago, Nossa, conselho para ela. O mago tem um conselho bem preciso. Olha, aproveita. Tu deve estar tendo assim, ou uma ideia, ou uma oportunidade, uma coisa que está começando, que tu está te entusiasmando, está fértil de ideias, de energia. Ele é o primeiro.
Ele está iniciando, olha, tem todos os instrumentos na mesa. Não perde a oportunidade. O que tu está querendo fazer agora, faz. Não deixa esfriar. Foca e faz. Comunicação do mago. Ele é um mágico que está numa feira. Esse aqui é o tarô Rider-Waite. No tarô de Marsella é como se fosse um mago numa feira medieval fazendo joguinho de dado e tal. As pessoas todas estão prestando atenção. Ele é um encantador, ele chama atenção. Então, aproveita. Tá aqui a Lemniscata, que é o pensamento, é o símbolo do pensamento rápido, ligeiro. As pessoas estão interessadas no que tu tem para oferecer, começar, não perde o foco, não perde a oportunidade. Porque assim, ó, é o momento. Então, esse é o conselho para a Sandra. Vê se faz sentido para ela. Sai mais uma aí para encerrar mesmo. Sai. Olha aí, Rosângela! Rosângela, é a tua vez. Rosângela Coelho. Rosângela Coelho? É. Ah, beijo, Rosângela. Então, vamos tirar uma carta para Rosângela. Então, vamos ver. Aqui, só que... Deixa eu ver uma carta para Rosângela. A carta para Rosângela é o enforcado. Então, assim, o enforcado. Mas qual é o conselho do enforcado? Quando ele aparece como conselho, ele diz: fica quietinho. Nesse momento, olha, isso tem uma sabedoria do tarô que eu aprendi. Nem tudo é ação. A sabedoria da não ação. Deixar que o cosmos, Deus, a divindade, que o universo vai dar conta. Nesse momento é melhor eu me recolher. Tá? A ingerência da pessoa não faz, fica quietinha, fica na paz, confia na proteção divina, porque o enforcado, ele é uma carta muito espiritualizada. Odin, ele ficou pendurado numa árvore e ele recebeu as runas, tá? Ele estava pendurado numa árvore. Os iogues ficam, e a Rosane é professora de yoga, as posturas invertidas sobre a cabeça, elas são extremamente desafiadoras e extremamente importantes, né? Então, ele vai falar do seu aspecto luminoso, da renúncia, eu renuncio pensar e deixo o céu comandar os meus passos. Então, é uma carta muito bonita. E as mãos para trás, não sou eu que faço, é o universo. Há uma sabedoria maior, né? Quando o ego, a vontade de querer fazer, de querer dominar, de querer controlar, porque a gente está sempre em modus operandi, né? A gente está sempre querendo fazer uma coisa, está sempre fazendo. O enforcado diz, não, agora não faça. Porque é melhor para você não fazer. Renuncie a fazer. Porque o universo vai dar uma conta, vai dar uma volta e conta muito melhor. E pode confiar. Olha que beleza. É Suzana, muito obrigada. Imagina. Pessoal, quem não segue a Suzana, vai lá no Instagram dela, é suzana.maestri, M-A-E-S-T-R-I. Isso. Tem ali no meu perfil o link dela. E astrologia, e tem mandalas tarô. lá também, pessoal. Eu faço mandalas. Me diz tudo que tu fala aí para encerrar. Eu faço mandalas numerológicas agora. Interpreto os números da personalidade da pessoa e faço uma mandala. Eu vou começar a postar agora a sequência dessas mandalas. Faço mandalas para quem é terapeuta e quer ter uma mandala, ou quer ter na sua casa, enfim, me chama, que eu trabalho com as mandalas. E atendo mapa e tarô e floral. É a mesma consulta. A pessoa vem, eu vejo trânsitos, vejo o mapa, abro o tarô e sai com o floral, que é o que realinha a gente. É isso que eu já fiz. Sim, tu já fez e tu tá esperando a mandala, né? Que a gente... É verdade. É verdade, porque a gente tinha que se encontrar para ver o tamanho da mandala e ver essa pandemia. A gente não se viu. Ai, que triste. Muito obrigada, Su. Imagina, eu agradeço. Foi um encontro maravilhoso, muito gostoso. Obrigada a todos os presentes. Quando quiser, me chama de novo. Ótimo, vou adorar.
Vou chamar frequentemente, porque a Pode tua chamar. energia contagiou aqui a Rosa Carvão. Ai, que bom. Que bom. Vou tentar deixar salvo aqui, é que às vezes eu não consigo, mas a ideia é Sim. deixar salva essa live. Um beijão a Um todos e beijo uma para ótima todos. quinta e sexta-feira. Obrigado para ti também, para todo mundo aqui. Beijo. Beijão, tchau. Tchau. Como é que sai? Peraí. Tu que desliga, Eliane? Eu desligo. Tá. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Isso se eu conseguir, né? Mas eu desligo. Muito obrigada, pessoal. Um beijão. Até a próxima.